Lê do Futuro. Esse vídeo sobre a série Wakfu basicamente queria fazer tipo um pós-série. Acabei de assistir, dou as minhas impressões, gravo um videozinho, falar sobre série, que eu não gosto de fazer análise de série, só que eu gosto muito dessa série, eu fiquei no hiperfoco dela e eu queria fazer. Só que temos um probleminha, eu me emocionei demais. O que eu achei que ia ficar com 1 hora de bruto, ficou com 3 horas de cacetada. Então eu decidi basicamente fazer um vídeo para cada temporada, para cada uma das 4 temporadas. Temporada 1, temporada 2, temporada 3 e por aí vai, da série. Então basicamente, se eu falar algumas coisinhas estranhas, tipo, no futuro, tal, é porque eu achei que o vídeo ia ser uma coisa só. Então, sintetizando aqui, o Wakfu é basicamente Avatar a Lenda de Aang. Aang, a temática, a apresentação, o grupo, as tramas episódicas correlacionadas, uma macro trama que conecta, entre aspas, livro / temporada. A única coisa que a série não tem, que eu acho que perde um pouco do apelo para as pessoas, é uma macro trama. Aquilo que conecta a história como um todo. Não, cada temporada é meio a lenda de Korra. Né, no sentido de trama dessa temporada, trama da segunda, trama da terceira, trama da quarta. Mesmo que tenha um pouquinho de coisa que conecte todas as tramas, porque o Wakfu é baseado basicamente em um RPG. É baseado em um jogo. E você percebe muito isso, que tem muito lore de jogo, e é uma série feita para vender o jogo. Se você já consumiu alguma obra assim, nessa pegada, você sabe, elas tendem a ter alguns errinhos meio chatos, que são estratégias basicamente colocadas para fazer você ficar encasquetado se você gosta e querer ver o jogo, e isso tem muito nessa série aqui. Então, é um RPG em um mundo de fantasia, com classes, com raças. Se você é um cara que gosta de fantasia, tu vai gostar muito, até porque todo RPG bebe um pouquinho de, a gente sabe de quem, então tem muito isso. Tem isso de cada personagem tem uma raça, cada personagem é um arquétipo de personagem, que a graça deles é a sua conexão e a sua interação. Dado esse disclaimer gigantesco para dizer como é a estrutura, vamos falar então da primeira temporada e da série comigo, antes de falar sobre a série como um todo. Eu amo muito mesmo essa série, tanto que vocês vão ter que me perdoar, aqui é meio fake, porque eu já assisti a segunda, eu não consigo segurar. Assistindo a primeira, já assisti a segunda, porque me embalou demais, é muito bom, eu gosto muito. Mas a história é boa, é divertida, mas ela tem alguns errinhos que é muito caricatural, você percebe muito. O errozinho para essa série ficar quase perfeita. E eu vou comparar muito com Avatar a Lenda de Aang, porque a estrutura da história é muito comparativo com Avatar a Lenda de Aang, e os erros que essa série tem é onde a Lenda de Aang acerta. Então, basicamente, do que se trata a história? A história, ela tem um quesinho de mistério, de aventura e de Power Fantasy, uma aventura de poderes, tanto Dragon Ball, no seu comecinho com aquela parte mais aventuresca, de exploração de mundo, um mundo fantástico, maluco, que você não entende nada, porque você é um intruso nesse mundo, alinhado a história e escalonando, e quando você olha pra trás nem parece fazer sentido, ao mesmo tempo que faz muito sentido. Na primeira temporada, olha que interessante, até porque tem um pouquinho umas coisas muito interessantes. E a história gira em torno de Yugo e seus amigos. Yugo é um Heliotrope, uma raça nova que apareceu no mundo, parece que só tem ele, e nesse mundo existem uns Dofus, que são ovos transcendentais, místicos, super poderosos, que dão poderes gigantescos, e muitas pessoas querem esses Dofus para roubar o Wakfu e ter poder. E Yugo, ele é criado por um humano, até que um dos vilões o encontra e dá aquele primeiro episódio de conflito. Status comum. Yugo na casa com o pai dele, que tem toda uma lore colocada do porquê o pai dele foi escolhido para ficar ele. O Yugo, ele tem algum vínculo com dragões, e que dragões conseguem mudar de forma, muito interessante, e que temos um vilão que é obcecado e quer o poder dos dragões para fazer alguma coisa, para ter algum plano maligno. Anos depois, o Yugo é atacado, a vila dele é atacada pela natureza, basicamente, porque parece que o mundo está sofrendo pelo erro dos outros. E a partir daí, um grupo improvável, só assistir o primeiro episódio, se forma. E a partir desse grupo se formando, nós temos que ter uma aventura, onde a aventura vai ser, nós temos que achar o resultado, achar isso, e o caminho entre ponto A e ponto B vai ter os episódios que vão servir para desenvolver o mundo, os personagens e work building e a própria lore
da história. Basicamente, a estrutura da primeira temporada é essa. Opa, pessoal, lê aqui e eu vou colocar aqui o insert que eu falei na minha análise da segunda temporada. Como eu falei, isso era pra ser um videozão. Então, algo extremamente necessário, se eu fosse falar da primeira temporada, eu não falei na minha primeira temporada, por causa de como eu interpreto a primeira e a segunda temporada de Wakfu. Só que quando você faz o vídeo só da primeira temporada, fica aquele negócio de tá faltando alguma coisa, que é só eu falar do núcleo principal inteiro, né? Da dinâmica. Qual é a trama dos episódios? Esse tipo de grupo, a séries e histórias baseadas em grupo, por que tem esse grupo? E nesse caso, um grupo a la Avatar, é que uma estrutura de série, onde ela é baseada no quê? Nos personagens, nos núcleos dos personagens, seja no começo da série, onde os personagens, a gente não conhece os personagens, nós não gostamos dos personagens, os personagens vão ainda se apresentar para nós ainda vamos amar os personagens. Como você faz isso? Interação. Esse tipo de história que tem um grupo, foge desse tipo de história, é interação. Você precisa gostar dos personagens, primeiro, pelos que os personagens são. Só que o que acontece quando, pô, eu não gosto do Ruel, acho ele um velho chato. Acho o Ruel um velho chato. Não gosto da Amália, ela é uma princesinha chata. Então, talvez você não goste do personagem, mas você gosta da interação, porque cada personagem, na verdade, é um personagem, porque eles se conectam. A Amália, como uma princesinha, aí já tem o contraponto dela, que é basicamente a Eva, uma militar super séria. Aí temos o Percy, um idiota, abobado, só que de coração puro, que só pensa em lutar, o arquétipo masculinista, que é super divertido. Temos o Yugo, que representa a criança, a inocência, e ele é a fonte motora da trama. E temos também o Ruel, que ele é a malícia. Ele é tanto o adulto e o velho de ser aquele que tem mais erros. A Amália é só chata, porque ela é meio mimada. A Iva é quase perfeita. Ela é quase perfeita, super certinha, mas ela se torna aquele ponto meio neutro no começo. Tá, pô, a gente tem aqui o Yugo, que é super bonitinho e divertido. Temos o Percy, que é super caricatural, malucão. Aí tem uma Amália, que ela é alguma coisa. E a Eva, ela é um pouquinho mais sensal. Só que aí quando ela interage com a Amália, quando ela interage com o Percy, quando ela interage com o Yugo, os personagens desabrocham. Os personagens se mostram e você gosta dos personagens. E é aí que a gente brinca, porque as primeiras, como eu falei, 5 episódios, acho que 6 episódios da primeira temporada, não fazem isso também. E é aquilo que pode dificultar. Lê, eu assisti a primeira temporada e não senti isso que você tá falando. Tá certinho, mas a gente não tá falando para eu que gosto, para você que gosta. É isso que pode pegar um arquétipo de pessoas e afastar elas. Porque, pô, eu gostei da Amália, gostei da Eve, gostei dos arquétipos. E se você não gostou? Então, basicamente, o grupo, que é o coração, tem que estar bem alinhado. E como que você alinha? Com as interações. E como que as interações vão ser divertidas? Como eu vou gostar do personagem se o personagem tá num episódio meio chatinho, meio morno, um episódio meio desinteressante. E aí que a gente pega. Aí que a gente pega a força. Você só ama a sequência de parte 1, parte 2, parte 3 na série por causa da diversão e do amor que você sentiu pelos personagens nos episódios do episódio. Por que, Lê? Porque como não se tem uma trama e conecta essa história, você faz literal os episódios serem interação. Seja dos personagens com o mundo, tipo do episódio do padeiro, ou dos personagens com eles mesmos. É assim, você ama eles. Não gosto do Ruel, mas quando o Ruel tá lá falando do Yugo, eu gosto ali dele. Não gosto da Mali, e por aí vai. E é isso que faltou nos episódios. E isso é tão verdade que a segunda temporada já começa com o quê? Parte 1, parte 2, parte 3. Os 3 primeiros episódios de Wakfu tinham que ser extremamente conectados, não episódicos, para que você sinta os personagens. Eles fizeram esses 3 episódios apenas no primeiro, mas o primeiro é só a apresentação, não o desenvolvimento. Por isso que muita gente, quando vai assistir Wakfu, nesse comecinho, não sente tão bem. Aí você vê isso, que não é tão bem feito com os cornos da lore, não coloca as historinhas certinho. Desculpa, amigo, se você bate com a mão, tem que fazer carinho com a outra. Não dá pra bater com as duas, porque senão a pessoa não vai querer ficar. Analogia horrorosa, mas é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá. O primeiro episódio, ele é bom. Inspiração de Wakfu é muito da lenda de Aang, pelo menos na estrutura. Se você assistir, não tem nada a ver. Os personagens, o mundo, o desenvolvimento. Não, mas sem dúvida, tem muito da estrutura da lenda de Aang. E nós temos um pequeno problema nesse começo, é que os personagens são muito arquétipos. São muito pouco desenvolvidos. Por exemplo, o próprio Percy, no começo, a primeira interação, ele parece um falso covarde. Só que aí, quando
a trama vai avançando, você percebe, não, ele não é um falso covarde, mas ele se trata como um falso covarde. A princesa parece só mimadinha, mas ela não é só mimadinha. A outra parece só a chata implicante, mas na verdade a chata implicante, esse arquétipo vai mais pra princesa. Ela é mais aquele ônus de sensatez. Porque você acha que a princesa vai ser tipo o contraponto da dobradora de água, mas na verdade não. Aí você acha que um vai ser mas na verdade não. Então você percebe que os personagens, no começo da história, o arquétipo deles parece que é meio flutuante, não tão bem desenvolvido. Opa, pessoal, deixa eu só melhorar o que eu queria dizer com arquétipo flutuante, que parece que eu tô... eu queria mais profundidade, Não é exatamente esse o ponto quando eu falo do arquétipo flutuante. Os personagens, eles são arquétipos e tá tudo bem. Eles não são ruins por causa disso. Não é que todo personagem tem que ter a profundidade dos personagens de Avatar. Não é esse o ponto. É que no comecinho da história, onde você está setando a interação dos personagens, você fica muito refém de isso é uma característica individual do personagem, ou isso é uma característica da cultura, da raça, da classe. Aí isso é todo sadita, todo Kra, todo Iop, a gente não sabe tão bem. E isso é muito competitivo, assim, quando você pega um pouquinho, por exemplo, o Yugo. Porque ele não tem um arquétipo, ele vai oscilando o arquétipo dele, mas é porque a gente não sabe a classe dele. E isso funciona, porque a gente percebe o que é característica do Yugo e o que é do arquétipo criança / infantil dele, o que é muito interessante. Já os outros personagens não. Só que isso não é um problema, porque o Ruel é um arquétipo e o Ruel ainda é um ótimo personagem, mesmo ele sendo esse arquétipo. Mas sabe por que com o Ruel funciona, com o Percy não funciona? Porque o Ruel, a gente já viu o passado dele, o desenvolvimento dele, a gente já viu o que ele é capaz. Só então porque a gente viu o passado do Ruel, no passado do pai do Yugo, a gente já muda um pouquinho, porque a gente já tem um contraponto do próprio pai do Yugo. E isso não é um problema em histórias, porque tem várias histórias boas que tem isso de arquétipo. E não tem nenhum problema um personagem começar como arquétipo e evoluir para um personagem de camada. Personagem que tem as características dele, mesmo que ele mantenha algumas coisas do arquétipo dele, do padrãozinho dele, do entre aspas clichê dele. A questão é que, quando você faz personagens arquétipos, eles perdem um pouquinho a profundidade. Eles perdendo um pouquinho a profundidade, eles perdem um pouquinho o apelo deles. E principalmente o apelo dramático dele. Então se a história quiser, mais para frente, ir para um ramo mais dramático e querer trabalhar mais o interno dos personagens, meu passado me condena. Então você vai ter que fazer uma boa transição. Não à toa, se você pegar a cartoons mesmo comuns, normalmente o pessoal muda de uma temporada para outra, não no meio da temporada, para você dar mais camadas pro personagem. Ou você literal pega uma sequência de 3 episódios para mudar um pouquinho do personagem, para na próxima temporada o personagem mudar. A gente viu isso com vários cartoons da época de 2010 até 2016, como um exemplozinho banal. Entendeu qual pontinho? Então é isso que eu tô falando. É meio que esse começo não trabalha tão bem pro que a obra vai se tornar, mas do meio pro final dela. E principalmente porque no final dela ela faz referência às aventuras do começo, que não trabalham tão bem. Então fica naquela coisinha de eu gosto, porque eu gostei dos arquétipos, que eu gostei dos personagens. Mas imagina uma pessoa que não gosta tanto de jogo, não gosta tanto de fantasia, não gosta tanto de RPG. Entendeu qual pontinho? Olha, mas aí é só você não assistir. Aí que tá. Com alguns diálogos a mais, talvez mostrar mais. Porque, por exemplo, o Ruel mostrou o passado do Ruel, mostrou a bolsa, mostrou mais característica, né? Não é? Por exemplo, vou dar aqui uma coisinha lá. Do episódio que eles estão lá, vão comprar o mapa. Que o Percy tá lutando, aí o Percy toma um porradão. Pá. Aí, se não me engano, o Percy cai em cima da Eva. Ali poderia já ter uma interaçãozinha. Tá vendo qual é o ponto? Eu sei que é pedir que seja perfeito, porque é meio maldade, porque o pessoal tava começando belezinha, então eu tô falando que poderia ser melhor. E a prova disso é o que acontece mais pro final da primeira temporada e o que acontece na segunda. Opa, spoiler, segura. Qual é a sensação que muitas pessoas têm ao você assistir uma trama episódica? As pessoas sentem que a trama principal, que é a história, parte 1, parte 2, parte 3, é a trama de verdade. E as tramas episódicas são encheção de linguiça. Tanto que, quando o pessoal hoje em dia vai reassistir a Avatar da Lenda de Aang, eles sentem que as tramas episódicas são ruins. Encheção de linguiça, eu quero a história, quero a história. Só que o pessoal não entende que a trama episódica é tão importante quanto a trama contínua, porque é da trama episódica que nasce a interação dos personagens, o conflito, a diversão, o work building, a lore,
Olha que interessante. E o Yu Hakusho, nos seus primeiros, deixa eu até ver aqui, 6 episódios, olha que bizarro, nos seus primeiros 6 episódios, ele não faz também, é fazer tramas episódicas convincentes. Por quê? Porque ele tá tratando a série como produto interno. Aí eu tô palpitando, não vou mentir, eu não sei, mas a estrutura parece isso. Lê por quê? As pessoas são arquétipos. Então vai ter pessoa que vai querer a história contínua. O primeiro episódio é legal, desenvolve o mundo, tal. Podia ser melhor, principalmente no Power Scaling, em apresentar os personagens como eles são. Mas é o primeiro episódio. Tá tudo bem os personagens ainda não estarem bem definidos. A questão é, como os personagens não estão sendo bem definidos, os episódios que basicamente vão definir esses personagens não são tão divertidos, não são tão conectivos. Por quê, Lê? As tramas episódicas, eles não podem não ter função. Elas têm que ter uma função. Em Avatar A Lenda de Aang, desculpa, cada episódio ou é muito divertido ou trata diretamente algum personagem, assim como um pouquinho de lore. Por quê? Mesmo que muitas pessoas que vão assistir a história, eu não interessei tanto por um personagem. Como que você não perde esse arquétipo? Como você não perde essa pessoa? Como você engaja essa pessoa para ela se sentir nesse mundo o suficiente para quando vier a trama episódica, tá, eu não queria uma trama episódica, mas eu tô me divertindo. Você conecta, principalmente no começo. Porque se a gente pega isso mais para frente, por exemplo, a trama do Aang lá, quando você percebe esse tipo de coisa, que eles percebem que eles estão perdendo muito tempo, aí tem todo o conflito, para eles avançarem, dá uma maturação do Aang. O que você faz? Você pega as tramas episódicas, que a gente chama de desvio do roteiro, e coloca alguma coisa importante. Porque aí a pessoa, eu não quero trama episódica. Opa, mas tem algo interessante aqui. Foi importante para o desenvolvimento dos personagens. Foi importante para algum desenvolvimento de mundo, para alguma complexação de mundo. Esse episódio, ele não é tão importante. Então, se tira esse episódio, ele não é tão importante. Mas nesse episódio tem algo ali. Por que, Lê? Tramas episódicas não são ruins. Tramas episódicas, às vezes, são melhores. Vamos lá, um episódio do Goku e do Piccolo, que é filler ainda. Aprendendo a dirigir é super divertido. Então, quando você faz uma série onde ela vai ter tramas episódicas para depois se conectar com tramas retilíneas, com uma história retilínea que vai conectar o começo, o meio e o final da série, os episódios têm que ser ou muito divertidos ou divertidos com algum quesinho de importância, para que você consiga fazer a série inteira ter o mesmo tom e a pessoa não sinta que ela tá, entre aspas, perdendo tempo. É tão caricatural esse erro da série que lá por episódio 6, tô com a lista de episódios aqui, pum, muda. Literal, a partir do episódio 6, a estrutura da série muda como um todo. E muitas coisas que não estão sendo desenvolvidas, os personagens têm mais arquétipos desenvolvidos, a trama dos personagens, o mundo expande. Se bem que no episódio 5, o mundo já tinha expandido um pouquinho, mas tem um probleminha aqui. É uma série baseada em jogo, certo? E aí que a gente brinca. A lore do mundo não é tão bem explicada. Você sente que você tá perdendo alguma coisa. Porque eles estão num mundo onde quem está no mundo entende um pouco e você não entende nada. Porque você não traduz esse mundo 100%. Você traduz esse mundo 80%, 60%. Por quê? Porque a série quer te instigar ao que você não entendeu, você pesquisar. Você pesquisando, você vai pro jogo. Lê, isso é errado? Não. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque você sente que tá faltando alguma coisa. Mas se o episódio for divertido, se você tá se conectando com os personagens, você deixa passar. E isso é bom, porque faz você ainda se engajar ainda mais. Só que quando essa estratégia dá errado, quando essa falta de informação parece que tá faltando tempero. Porque você tá num mundo que não é que você parece que esse mundo é vivo, você parece que esse mundo não tem regra. Você não sente esses primeiros 5 episódios conectados. Esses 5 episódios são tão episódicos que você sente barriga desses episódios. Isso acontece por 2 motivos. Porque você não sabe onde você tá e a interação dos personagens ainda não está completamente feita. Os personagens, eles ainda estão meio voláteis. Então você não entende o arquétipo desse personagem é isso, porque ainda é uma animação infantil. Isso. Então a interação deles é isso. E isso é tão verdade que na mesma temporada, a partir do episódio 6, isso muda e na própria segunda temporada, isso muda, é reforçado, e na segunda temporada, a gente tem acho que o episódio 16 da segunda temporada,
literal, você tem um episódio para justificar a trama episódica. Pela autoconsciência que os produtores pegaram. Pera, a gente tá fazendo assim, mas talvez o pessoal sinta que é barriga. Não, não é barriga. Eles são heróis. Eles estão debatendo o que é ser heróis. Eles não vão ser um herói e vão pensar em apenas um macro. Eles vão pensar nas pessoas pequenas. Algo, por exemplo, que tem no episódio, deixa eu ver, 5. Olha, eles justificando, por exemplo, a trama episódica no episódio 5, que para mim já tá errado. Essa trama episódica já tinha que estar no episódio 3. Mas é só você pegar. Se você assistiu, aí eu tô falando pra você que assistiu. Pega o episódio 5, que é para reafirmar esse tom episódico de que eles precisam ajudar todo mundo que eles puderem ajudar, mesmo tendo a missão principal. Episódio 5 com o episódio 16. É 16? Eu acho que é o 16, tá? Mas se você assistiu, você sabe exatamente qual é o episódio que eu tô falando. Qual é o episódio e como isso é construído. Claro, se você é criança, você não sente tanto. Mas quando você é mais adulto, principalmente eu que indico essa série, que amo essa série, então eu gosto que pessoas gostem dessa série, esse comecinho mais lento é o que pode afastar muitas pessoas. Por quê? E a interação deles, nesses primeiros 6 episódios, não tá tão polida. Cara, por que eu vou continuar assistindo a série? Pra quê? Claro, se você levar com a barriga, a série só vai melhorando o tempo inteiro. A partir do episódio 7, por exemplo, até o Power Scale muda. Porque o poder do Percy é muito apelão. Aí o poder do Yuga é muito apelão. E o poder da Malha é muito apelão. Já a nossa coitadinha da nossa Eva, da nossa Evangeline, só tem Arraquinho. Aí no episódio 7, você já tem um puta de um arco super foda, com a puta tiro de energia que dá uma explosão grandona. Olha que interessante. Então, a trama dos personagens está indo. Olha que legal, olha que divertido. Até chegar ao episódio 6, isso pode perder muitas pessoas. Beleza, agora que eu reclamei, e a melhora? Eu digo que melhora para compensar os erros que ainda vão estar. Spoiler do futuro, tá, pessoal? Spoiler do futuro. Esses erros nunca serão corrigidos, tá bom? O que a série vai fazer é ficar tão boa que vai compensar esses erros, tá bom? Dando aqui spoiler do futuro, isso nunca vai ser corrigido. Que eu vi aqui no vídeo original que parece que eu dou a intenção que isso foi corrigido. Não é que não foi corrigido. É que os episódios ficam tão bom, a trama e a lore já construída fica tão boa, que algumas coisas que você não entende e que você só vai entender se você pesquisar numa wiki, se você jogar algum jogo, compensa. Porque o que a série tá te mostrando já é bom o suficiente para compensar o que você não tá entendendo. Voltando. O que acaba acontecendo é exatamente, a série vai melhorando ao ponto que ela se autoconserta, basicamente. Porque tudo aquilo que ela vinha falhando nos primeiros 6 episódios, quase que resolve 100%. A interação dos personagens fica muito mais retilínea, os arquétipos deles, as interações ficam mais divertidas, eles começam a usar um pouquinho da lore, e cada episódio parece que tá revelando algo importante. Por exemplo, o episódio 7, o episódio 6 foca nos chuchus. Aí você entende que é um chuchu. Você entende, tem uma coisinha de lore aqui, o Roblox é poderoso, mas tem gente mais poderoso que o Roblox. Olha que informação interessante. Episódio 7, você já vê, tem magia de cura, você já tem o desenvolvimento dos poderes da Malha, o próprio poder da Eva, aquela flechona lá, que dá até 2 foco. Você separa o grupo. Por que você separa o grupo? Para fazer que as interações dos personagens fiquem ainda mais distintas. Esse personagem com esse personagem interage de uma forma, esse personagem com esse personagem interage de outra forma. Você já tem um conflito, eu acho que é o primeiro conflito do episódio 7 ativo, porque antes parecia só briga de birra. Agora nós temos realmente um conflito entre os personagens, porque eles não são um grupo, não são ainda uma família, eles vão se tornar uma família. Spoiler do futuro, família é basicamente o tema da série como um todo. Voltando. Família, e agora começa a se justificar. Ou seja, o trama central do episódio, o trama é óbvio, ao mesmo tempo que você tem subtramas que não são tão óbvios, mas são divertidos. E você vai tornando a sua série, esse mundo, mais vivo. Por exemplo, episódio 7, Veneno, episódio 8, que a gente parte, já temos o padeiro, o episódio do padeiro, onde vai desenvolvendo, vai de tirar o foco dos personagens e a interação dos personagens com um novo personagem, com um novo mundo, com uma nova trama que vai desenvolver o mundo, ou seja, é um episódio que não tá focando ativamente nos personagens, mas sim desenvolver o mundo, a mítica, que esse mundo é um mundo vivo, que tem problemas, que tem concursos, que tem um monte de coisa super interessante, ou seja, beleza, tá atrapalhando a trama principal, mas é divertido, desenvolve o mundo, porque do que adianta a gente salvar um mundo que a gente não se importa?
Episódio 9, a gente vai para a bolsa do Ruel para desenvolver o Ruel, os limites dele, porque esse cara que é basicamente o membro mais problemático do grupo, porque ele é importante, super interessante, se desenvolve ele, é o foco dele, o episódio dele pra gente desenvolver ele, e aqui que a gente entra, que pra mim, se basicamente o Akifu fosse episódio 1, episódio 6, episódio 7, episódio 9 e episódio 10, vamos ver quantos episódios tem aqui, 1, 2, 3, 4, e o episódio 10 fosse o 5, basicamente metade da obra, isso é ruim, os primeiros 5 episódios não são tão legais, nem tão divertidos, e é o produtor que tem que saber mesclar o seu público, e eles não sabem. Vai fazer uma história do jogo, e a gente vai colocar um negócio aqui, que literal, só quem jogar o jogo vai entender. Então você tem que fazer um contraponto para quem não jogar o jogo se divirta. Porque não é o certo, eu tô lá, eles falam Dofu. Que caralho é um Dofu? Não, é um negócio poderoso, mas como poderoso? Isso é uma TNT, uma bomba nuclear. Eu não vou Akifu Dofu, as pessoas não fazem isso. É fácil, mas as pessoas querem assistir. A função da série é explicar. É assim todas as séries. E os poderes dos personagens. O quão forte é o Percy? Será que o poder vem só da espada? Aí a gente tá indo lá, o poder vem só da espada, a Evangelina só atira a flecha, a malha, como é que... Então, quando você negligencia um ponto, se você vai ativamente fazer uma estratégia que pode dificultar as pessoas a sentirem empatia pela série, você precisa compensar. E a série não compensou. Esses 5 episódios dá a sensação de barriga, mas não são bons o suficiente para compensar o erro de você entrar num mundo que parece que só se importa se você já é um fã. Não para você que está entrando agora e vai nesse mundo. É uma estratégia que não foi tão bem aplicada. Aí a gente entra, literal, episódio 10. Que a gente entra na primeira trilogia. Que esses 3 episódios de sequência é o que prova tudo que eu tô falando. Eu tô comparando com o Akifu. Por quê? Porque é o mais mainstream. Só que você pode pegar o Akifu, tô ficando maluco. Pode pegar Avatar e jogar fora. Esses exemplos agora que eu vou dar, a própria série muda. Como eu disse do episódio 16 da segunda temporada. A gente entra aqui no Inferno de Gobel. Nós temos aqui o primeiro arco de treinamento, que é super importante pra gente entender o nível de força dos personagens. É aqui que a gente entende mais a força física do Percy. Aqui que a gente entende como é que o mundo funciona. A gente entende que os personagens têm passado. Que a gente entende um pouco dos problemas desse mundo. A gente entende um pouco dos preconceitos do mundo. A gente entende como o mundo funciona como um personagem ativo, a cultura, um esporte diferente, o desenvolvimento, novas interações, novos desenvolvimentos, novos inimigos super divertidos. E você usa esses 3 episódios para esses 3 episódios serem incríveis, porque esses 3 episódios são aquilo, porque a gente tá numa jornada nova e aprende. A série seta super certinho tudo. Então são 3 episódios muito bons mesmo. E é aquilo que eu tô falando. Se esse episódio 10 fosse o episódio 4, acaba a série, eu acho que teria outra aderência. Nem que depois desses episódios aqui, os outros episódios fossem depois aqui. Porque tudo aquilo que eu reclamei, aqui tem. Você tem antecipação, você tem os primeiros arcos dramáticos, você tem as primeiras problemáticas dos personagens, os defeitos dos personagens sendo trabalhados e usados para gerar humor, para gerar interação, para gerar engajamento, para ter dissonância. Você tem os primeiros conflitos e, entre essas hipocrisias dos personagens aqui aparecendo, enquanto você ainda apresenta personagens divertidos, faz trama e ainda encaixa tudo isso com um arco de treinamento super divertido. E isso faz você se fidelizar. Você agora sim, eu entrei no mundo. Só que é meio sacanagem. Beleza, eu já tô predisposto a gostar da série. Isso daqui, porque você, na sua primeira vez que você assistiu, você gostou. Porque essa trama mais episódica eu já gosto. Então se você gosta de trama episódica, tudo que eu falei é um detalhezinho. Porque se você gosta de obras mais episódicas, esses erros são comuns em obras episódicas. Porque é difícil pra burro. O que Avatar fez é difícil pra burro. Todo episódio episódico é bom, é divertido. E você sente que a primeira temporada, o primeiro livro, é pior, não porque é ruim, porque a segunda temporada é melhor. Quando entra a Toph, fica ainda melhor. Quando entra os conflitos, quando os personagens vão melhorando. Não é que a primeira temporada é ruim, é porque depois só vai melhorando. Aqui não, os primeiros episódios. Aqui tá ruim, que vai melhorando. É aqui que muda a chave. Uma chave até mesmo
O humor nesses 3 primeiros episódios. O humor, a dissonância e até mesmo os apelos são muito bem desenvolvidos nesses 3 episódios. Os episódios não são, oh meu Deus, mega incríveis, mas é aqui que você fala, beleza, depois desses 3 episódios, eu vou tranquilo. Porque a partir daqui, todos os erros que estavam sendo colocados, a questão desse negócio da Tara da empresa não dar informações sobre a lore do jogo, ou esconder informações sobre a lore do jogo, tipo das raças, né? Por exemplo, eles não fazem. Tipo, os elfos têm tal habilidade. Tanto que eu vou dar até um spoiler aqui na próxima temporada. Lá no arco final, a gente tem uma vez da Evangeline, episódio, sei lá, 20. Os olhos dela brilhando, verde. Lá no episódio 20, pra mostrar que a raça dela, que a classe dela tem uma puta da visão pra ajudar na mira. Episódio 20! A gente tá aprendendo isso. E eu sei que eles fazem isso pra quê? Pra todo episódio eles têm algo novo pra colocar sobre os personagens. Só que você não pode fazer isso num universo onde é tão vivo. Porque você sente que você está sendo privado dessas informações. Não que essas informações são surpresa. Você teria que trabalhar de uma forma diferente. Poderia, por exemplo, mostrar a Evangeline tendo uma visão boa, aí depois, quando ela vai mais longe, aí o olho brilha. Mudaria muito a estrutura de como isso é colocado. Mas os acertos para compensar esses erros, a partir do episódio 12, só tem acerto, basicamente. Lê por quê? A série fica menos episódico. Você vai para a trama do mar, a trama da ilha, você já vai apresentar os outros núcleos, os perigos já são colocados. Então, do episódio 13 até o episódio... Acaba? Não tem. A partir do episódio 13, não tem um episódio episódico. Você pode ter uma trama do episódio, mas essa trama é importante, muito importante. O episódio 15, que é mais episódicozinho, o episódio 14, que é mais episódicozinho, eles ainda são importantes pra trama total do mundo, pra colocar deuses, pra colocar Dofuns, pra colocar mapa, pra colocar a jornada, pra desenvolver o poder. Então, a partir do episódio 12, basicamente, todo episódio tem algo importante, tem uma trama colocada. E a partir do episódio 19, que é do Reino Sadita, puta que o pariu, a partir dos 19, cada episódio parece que é melhor. Lê, por quê? Porque a partir dos episódios 19, basicamente, cada personagem vai ter o seu arco, vai ter o seu desenvolvimento. E não vai ser como estava antes, que é tipo desenvolvimento do episódio. Não, é uma trama contínua. Maravilha. Porque a gente já fez o grupo, agora você separa o grupo, e isso é muito bom, tá? Isso seria melhor, exatamente, se o grupo já fosse mais gostosinho desde o começo, mas o grupo já tá feito, as interações já estão feitas, veio o conflito, veio o desenvolvimento, você separa o grupo, todo o grupo foi separado e agora cada um vai ter o seu arco. Cada arco é extremamente importante. E não vou mentir não, episódio 22 é maravilhoso, é um dos melhores episódios da série como um todo. Eu adoro esse episódio. Eu já não vou mentir, né? Vou ter mega... Oh, meu Deus, ele assistiu o Akifu, é fã de Akifu, e o personagem favorito dele é o Percy. Nossa, que original. Me perdoem, tá? O Caba ganhou poder da Melanina Power, porra. Não tem como não gostar do personagem. Melanina Power, porra. Não tem o que muitas obras de romance feminino tem, tipo... a pessoa mudou, corta o cabelo. O Caba ganhou melanina, porra. O cara ganhou melanina, ficou moreno. Não tem como não gostar do personagem. Vai se ferrar. E dado ao que acontece mais pro final... É muito bem feito. O arco... Mano, o arco da Evangeline, eu acho que é a única coisa... O arco, não o arco dramático, arco mesmo. O arco da Evangeline, eu acho que é a única coisa... O único não desenvolvimento que foi muito proveitoso. Lê por quê? Basicamente o Percy, ele tem um Rubilax, ele perde um controle. O clássico arquétipo da ira masculina. O Percy, ele tem um demônio, que é o Chuchu, que ele se deixa levar, é dominado, né? E ele vai lá e quebra o arco da Arqueira. E, velho, isso pega muito forte, porque até então a série tava bem leve. E quando você vê a Eva, aquela personagem que tá o tempo todo séria, desmoronando, mano, você sente daquele arco, que era só um arco, que morreu alguém. Não porque morreu alguém, porque você vê que a personagem vê isso. A personagem, olha isso, e, velho, isso é muito bom, por quê? A falta de informação torna a cena mais pesada. Sabe por quê? Porque a gente completa as informações que não foram dadas. Por quê? Não tem diálogo, não tem nada, só quebra o arco, machuca a mão dela, ela com a mão machucada pega o negócio do arco, começa a chorar e olha para o Percy. O Percy, dominado pelo demônio, sente vergonha, pula e foge pela vergonha.
E ela fica sem forças por causa da tristeza. E não foi dito em nenhum momento da série que é importante, tal, não é uma relíquia de família. Não mostra ela super mega cuidadosa. Não. Só faz sentido pra caraca. Porque todos os personagens têm arquétipos. E cada um tem a sua própria habilidade. E quando vem isso do nada, é um soco. Eles esconderam pra dar um soco. E eu acho que isso que eles fizeram era o que eles tentaram fazer a série inteira. Só que aqui foi a única vez que funcionou esse choque. Porque todas as outras vezes que aconteceram, você sente que a série escondeu isso ou não soube trabalhar isso. E aqui funciona muito bem. Porque quando acontece, você acha que vai ser só tipo, ele vai fazer uma cagada. Só que quando você sente, não, ele não fez uma cagada, ele matou alguém. Não matou, no sentido. Você sente isso. E isso é muito foda. O peso dramático de uma morte sendo colocada a um utensílio. Acaba, quando viu isso, essa cena, eu amo demais. Tanto que isso é o que cruza o arco de cada personagem, que é a separação deles. Porque ainda tem a trama política sendo colocada. Mano, é aí que a trama política. Porque ele virou um monstro, ele tá num outro reino e babá, que estoura tudo isso, tá? Opa, pessoal, lê aqui, fazendo aqui mais um disclaimer, que assistindo o vídeo eu acabei percebendo, porque basicamente o meu sentimentalismo me cegou pra um exemplo muito caricatural da obra. Porque eu acabei de falar dessa cena maravilhosa, ainda é maravilhosa, e basicamente uma série dicotômica, que tem uma parte muito boa, uma parte meio ruim. E eu não tinha percebido uma leve poesia que esse casal, basicamente o casal, o Percy com a Eva, esse casal que foi colocado, desenvolvido na série, também é um exemplo exatamente dessa dicotomia, dessa coisa mal feita, ou, entre aspas, mal planejada, ou com pouca substância inicial. Porque é exatamente isso. Esse relacionamento, esses sentimentos, esse desenvolvimento que foi feito na história, qual é? Vamos lá, você que assistiu, ou você que assistiu faz algum tempo, tente resgatar na sua mensagem, tente resgatar na sua imagem, da sua cabeça, quando é que foi trabalhado esse sentimento, quando eles realmente se viram mais ativamente dessa forma antes do episódio 18. Sabe por quê? Porque episódio 18, episódio 19, conflito. É só uma preparação. Aonde? Adivinha? Quase que em lugar nenhum. E isso é basicamente porque usaram esse relacionamento como um viés do conflito. E esse relacionamento é super importante e super bem feito. Ou seja, uma preparação ruim, mas com execução maravilhosa. Define o Akifu, pelo menos essa primeira temporada. Define a série quase como um todo. Uma preparação ruim para uma execução maravilhosa. E exatamente porque a gente percebe quando a gente pega lá. Eu dei esse exemplo, se vocês viram, eu citando várias vezes o Percy. O Percy é o personagem mais inconsistente. Ele não é só um personagem mais inconsistente, como ele tem um arquétipo dele que é dissonante com o que ele se torna. E a gente não teve um arco ativo mostrando a verdade do Percy e mostrando essa verdade sendo confrontada. Porque basicamente, um dos pontos, aí a obra trabalha bem nas entrelinhas, que é o Percy é um cavaleiro, ele tem a percepção meio infantil de um cavaleiro. Se eu fosse dar um exemplo, tipo, a lá anime da vida, seria tipo, sabe o Cavaleiro do Fire Force? Se você não conhece, desculpa, não tem exemplos melhores daqui de cabeça. Basicamente é aquela versão meio infantil de como se deveria ser um cavaleiro, uma versão muito idealizada, quadrada do que seria ser um cavaleiro. Por isso que lá no episódio 1 a gente já tem eles pensando isso. Então é pensado. Esse casal não vem do nada, ele não é trabalhado / preparado de uma maneira boa. Ele é só a única preparação dele, episódio 18 para episódio 19. E isso não é tão gostoso. Por quê? Porque é algo que tem. Porque não é um detalhezinho. Tipo, não é. Esse casal se formou lá no finalzinho da temporada. Não, esse casal foi super importante. Viés dramático da Eva, viés dramático do Percy, uns motivos da própria separação da equipe. Então ele não é um detalhezinho, não é um romance. Detalhe, ele é extremamente importante para esses personagens. Então não deveria ser tratado como subtexto, mas sim como um texto mais ativo. Qual é a nossa primeira formulação? O episódio 1, onde o Percy está lá, tem que salvar uma princesa, uma visão limitada de que o cavaleiro tem que ficar com a princesa. Episódio 2, qual é o trabalho do episódio 2? O episódio lá das princesas, que debate a beleza, e que mesmo a Eva não sendo uma princesa, ela é mais bela do que uma princesa, e o Percy, por ser meio abobado, não consegue ver essa beleza porque ele tá cego pelos seus próprios ideais. Aonde que isso é tão bem trabalhado? Aonde que isso é bem trabalhado? Está lá, mas não é bem trabalhado. Vamos dar um exemplo meio bobinho. Como a Eva fala com ele. Fala, meu nobre cavaleiro, blá blá blá. Pra ver, porque ela entendeu como é que a cabeça do Percy funciona, que é uma cabeça meio, às vezes, entre aspas, limitada.
e fala como ele quer ser ouvido. Então, ao invés daquela cena onde o Percy... Por quê? Porque parece que o Percy é só mulherengo. É isso que parece que o Percy é mulherengo. No texto, e nas entrelinhas, do que a história precisa, é alguém com um ideal meio bobo, meio banal, com a visão meio fraca do que é ser um cavaleiro, com a visão limitada do que é ser um cavaleiro. Mas o que a obra nos mostra visualmente é um cara que parece um cara meio patético, meio mulherengo, meio que quer brincar com o status. No começo, quando ele vai lá no episódio 18 falar com o Hel, lá tá tudo bem setado. Mas no começo tem um erro tão crasso na definição de personagem do personagem. Dá um exemplo bem bobo. Quando ele tá sendo lá transformado em grama, em vez de ele tentar beijar a Eva, ele fala: fico muito feliz em ter protegido uma princesa. Só isso já mudaria muito o tom. Mesmo que depois ele tentasse dar um beijinho. Isso já mudaria muito. Tinha que mudar a própria percepção dele lá. Por exemplo, pegar uma versão infantil do Percy. Uma princesa é bonita, então se vocês não são bonitas, vocês não são princesas. Aí ele, quando ele tem essa consciência de que não, nem toda princesa é bonita, você instaura a dúvida no Percy. Não podia só terminar com uma piada. Instaura a dúvida no Percy que se uma princesa pode não ser bonita, talvez a beleza não esteja só nas princesas. Olha que interessante. E para piorar, o outro nível romântico que a gente tem na série é só no episódio lá do Iop, quando ela sai lá com o Iop do episódio da trilogia do Goble. Por que então aquele episódio, aquela ceninha não foi trabalhada, por exemplo, para uma forma que ela... Opa, eu vi agora um Iop diferente, um Iop pode ser fofo, um Iop pode ter dessa característica. Não deu certo lá. Mas, por ela ver esse Iop grandão de uma maneira diferente, ela não possa ter visto o Percy, outro Iop, de uma maneira bem diferente depois. Pronto, já deu uma forma bem diferente de como você teria que ter construído melhor esse relacionamento para aí no episódio 18 ser bem trabalhado. E é coisa de escrita, nem precisaria terminar muito a animação. Mas por que isso acontece, Lê? É porque a equipe não sabe. Não, gente. Eles conseguiram... Vocês vão ver mais pra frente, eles conseguiram fazer a antecipação de um cachorro, de um arco dramático do cachorro. Quando o cachorro ataca o Nox pega o cachorro. Você não consegue reconhecer o seu próprio amo. Por quê? Porque esse arco do cachorro está conectado diretamente com o arco do Nox. É simplesmente uma oscilação de escrita, porque muito provavelmente a equipe B, ou a equipe não teve tempo, ou a equipe B, que foi cabeçada de fazer esses episódios. Aí se você tiver a lista de episódios, aí você pode fazer simplesmente uma referência cruzada de meta-análise, quem foi que escreveu os melhores episódios? Quem estava nesses episódios mais ruins? Aí você pode fazer essa análise. Infelizmente eu não vou ter aqui, até porque, né? Não é esse o tom aqui que eu quero trazer. Mas exatamente isso mostra que é simplesmente uma inconsistência na escrita que tira o brilho das maravilhas que a gente tem mais pro final da série. Por isso que muita gente deve sentir que mais pro final a série engrena, porque foi aqui que a produtora colocou os seus esforços. Só que aí tem uma coisa, isso também mostra uma das belezas da série. Você pode falar que eu tô passando pano porque eu sou fanboy, mas é a mesma coisa com a animação, que é o que? A empresa economiza a animação em certos episódios para colocar uma puta da animação tipo, nas lutas. É a mesma coisa com seus escritores. Então, mesmo que o começo desse casal não tenha sido tão bem feito, tão planejado, a gente viu que pelo menos eles tentaram. Erraram, mas no final entregaram pra caramba. Seria muito melhor a dicotomia da Eva, da militar, a encarga militar de alguém muito mais racional, ter sido melhor trabalhado no comecinho. Um arco dela sendo séria demais, bem que não é que não tem, mas é mal feito, tem, mas não é conectivo, não dá pra você pegar algo que tá definindo a estrutura da reta final e colocar num episódiozinho isolado. Isso tem que ser algo pensado, sei lá, a cada 2, 3 episódios pra gente nunca esquecer. Olha, mas porque você poderia falar, pô, veio do nada, pô, mas no episódio 1 ele tenta lá, no episódio 2, mas isso é pensado. Você não pode esquecer isso. Não pode estar lá em 2 episódios e depois as interações dele são românticas. Não, porque a interação do Percy com a Amália, por ele ser um bobão, é muito parecido com o Percy, com a Eva, muito parecida com a da Amália, porque ele é o bobão. Então, ele tá interagindo porque ele é um bobão, ou porque ele tá isso, porque pra fazer a dicotomia, por exemplo, porque o Percy é um Yop, que ele basicamente é o guerreiro de frente. A Eva é aquele que tá atrás. Aonde que tá essa dicotomia de opostos se atraem? Mas, geralmente, episódio 5, a gente tem isso levemente, porque ele vai pra frente, enquanto ela fala, não temos que nos reagrupar, mas aí esse episódio também tá brigando com o desenvolvimento dos poderes do Yugo, ao mesmo tempo que tá brigando com o desenvolvimento da lore, da mítica, com o treinamento dos pequenininhos. Você tá vendo?
Você achar que o que você fez no episódio 1, no episódio 2 e no episódio 10 é o suficiente, é o erro que você tá se fazendo. Tinha que ter ser mais constante e mais bem feito. Que mesmo assim, ainda entrega um puta de um casal. Que ainda entrega as melhores cenas. Que ainda entrega o arco. A cena, uma das cenas mais impactantes que é a cena. Tá vendo qual o pontinho que a gente trabalha aqui? O que falta na série é exemplificado pelo que a série tem de melhor. E pelo que eu mais gosto, tá bom? Eu queria ter conseguido pensar isso daqui pensar isso daqui, mas acho que os meus amores não me deixaram, né? Mas tô aqui colocando, tá bom? Deixando o vídeo ainda maior. Me desculpa. E eu nem vou falar que é a luta do dragão, do Grugaloragan. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Tanto o problema do começo. O Filho da Mãe nessa temporada conseguiu dar um arco dramático com um cachorro psicopata. Velho do céu. Velho do céu. E o reencontro. Nossa, o reencontro é do caralho. Reencontro é do caralho. E agora que eu falei um monte de paráfrase, vamos falar então da história como uma história, né? Se você chegou até aqui, eu espero que você já tenha assistido a série. Espero que eu tenha conseguido te convencer e, cara, talvez você for assistindo, ai, cara, tá meio chatinho, eu vou lá ver o vídeo do cara porque ele vai resumir a história. Eu espero que agora eu tenha conseguido te convencer, então vamos falar da história como um todo. A gente então tem que agora eles têm que encontrar a família do Yugo. A verdadeira família do Yugo. E a jornada é basicamente isso. Simples. Tem que achar a minha verdadeira família até o episódio que o Adamai aparece, o irmão gêmeo do Yugo, basicamente, que vai dando algumas explicações. E a gente tem o nosso maravilhoso e incrível vilão, o Nox. Puta que pariu, meu irmão. O Nox, ele tem pouquíssimo tempo de tela. E que cabra com presença, meu irmão. A luta dele com o Grugaloragan é maravilhoso. Ele tem um ar arrogante, mas ele na verdade é um cara preparado. A arrogância são só da palavra, e na verdade ele é um cara super arrogante. O Grugaloragan, ele tem um arquétipo de excentricidade, falar diferente, parecer ser bobo, a força gigantesca, o arquétipo do dragão, o dragão e a sabedoria. Perfeito! Amiga, muito. Os personagens, o Grugaloragan, como o sábio, e o nosso psicopata louco, mas bem intencionado, Nox, que dupla, e a luta deles, e como o Grugaloragan, desculpa, ó, spoiler, como o Grugaloragan perde, é épico demais, é aquele Power Fantasy delicioso, é esse tipo de cena que me faz preferir Wakfu a Avatar: A Lenda de Aang. Olha que loucura, eu sei que eu tô falando maluco, Avatar: A Lenda de Aang tem, no bruto, é porque tem poderzinho. É porque as lutas, a tradução simbólica das lutas, por exemplo, a luta do Avatar com o Rei do Fogo. Essa que tá lá no final, a gente já tem uma luta aqui do Nox com o Grugaloragan. Claro que toda luta representa um embate de ideias, negócio do sangue, mas esse nível de peso, de carisma, você tá na luta, você tá respirando, porque você não sabe quem vai perder. Porque parece, é óbvio que agora, né? Cara, teve o arquétipo de despedida. Óbvio que o Grugaloragan vai morrer. Óbvio. Só que como a história vai colocando, porque ele vai bater em todo mundo, vai colocando, não, talvez ele sobreviva, não, talvez ele fique ferido, até porque até então você não tem uma noção prévia do quão sério a história vai ficar, de quão dramática ela vai ficar. E amigo do céu, a luta vai escalonando, aí vem amigo, naquela pegada Naruto versus Pain, que é super divertida, parece a piada que você tem nessa luta, que ela é super divertida, a estrutura dela é o Grugaloragan ser o vilão, essa estrutura, e o Nox ser o herói. Porque a estrutura da luta é exatamente nessa. Chega a um ponto que o bicho apanha tanto, que o Grugaloragan bate tanto, que se você não soubesse, você pega a luta isolada, você sente, claro, que o Nox ainda tá malucão, mas você sente que você teria que estar torcendo pro Nox, porque o fraco é o Nox. Do céu, a estrutura é muito boa. A história da luta realmente tem esse tom. Por que, Lê? Porque o Nox é o vilão, clássico como vilão cinza. O plano dele é basicamente, ele é da classe Tempo. Olha que seria interessante se a gente falasse essa porra das classes, né, Akama? Desenvolver as classes, você saber quais são as classes, qual a cada característica das classes. Mas ele é um cara que consegue pausar o tempo. Ele consegue desacelerar o tempo. E ele quer pegar o Wakfu, que é basicamente a energia vital, que é o Ki. É o Ki, é o chakra do mundo inteiro, né? Como um todo, é a energia espiritual do mundo inteiro, para voltar no tempo e salvar a família dele. É isso que ele quer. E ele, como ele não tem mais limite, cara, eu quero voltar no tempo. Então, eu vou destruir o mundo. Vou fazer uma guerra mundial. Vou matar a todos. Porque se eu conseguir o que eu consegui, e ele só tem essa alternativa, eu volto no tempo. Isso acaba, eu sou feliz com a minha família, e nada do que eu tenho feito será colocado
Esse é o ponto do personagem. É ao ponto que o dragão vê esse resquício de bondade na alma dele. Porque ele verdadeiramente, através da manifestação do mal, tem um bom motivo. Porque ele ainda só quer ser um bom pai. E segura pai. E segura pai. Opa, precisa segurar não que já deu spoiler, né? Que basicamente todos os episódios é sobre família. O Akifu é um dramalhão da grande família em todas as temporadas, tá? Já dando esse spoiler aqui, beleza? Bora, pai. E a luta dele com o Yuga é do caramba. A trama final e o sacrifício do Percy. Ah, que cena, meus amigos. Que cena, né? Eu não vou mentir. Não vou mentir não, pô. Não vou dar uma de cultizão, que até hoje ela me pega. E pela própria estrutura, você consegue perceber ela antes dela vir, mas ela não é óbvia. É uma puta de uma morte bem feita, tá? Que puta morte bem feita, né? Segura, né? Segura lá pra próxima temporada, né? Não vamos falar sobre isso agora não, porque eu já assisti e... né? E vai lá e se sacrifica. E que sacrifício, filha da mãe. E ainda tem o negócio do tempo, matou ele. Ele vai voltar no tempo, aí o Yu volta no tempo, consegue voltar no tempo. Olha, e ele ainda tá morto. Puta que o pariu, meu irmão. Amigo do céu, essa cena quando ela aconteceu, Deus Ex Machina, né? Aquela putaria de sair matando todo mundo. Só que tem um quezinho, porque eu achei que isso foi muito bem feito. Normalmente quando você tem esse arquétipo de viagem no tempo, podia estar matando todo mundo. Não saiu matando todo mundo. Matou a esperança, mas não matou os personagens. Só matou o Percy. Aí quando volta no tempo, só voltou 20 minutos e o Percy ainda tinha morrido. Eles ainda estavam perdendo. O que mudou foi como os poderes do Yugo manifestaram. E acho muito interessante que eu reclamo muito do Power Scale. O Power Scale de Wakfu não é tão muito bem feitinho, exatamente por causa o poder tá muito relacionado à lore. A lore não é bem feita, eu acho, e nunca vai ser, tá? Spoiler. Já que eu já dizendo aqui, nem precisa esperar. A lore, isso que você sente, nunca vai ser resolvido, né? A história só vai melhorando, mas a lore falta, e sempre vai faltar. Se tu quiser realmente entender a série, ser um Wakfu-logista, um Wakfu-ólogo, tu vai ter que ou jogar os jogos ou ler a wiki inteira dessa bosta. Infelizmente. Eles não quiseram traduzir isso na série. E o Nox vai lá e é vencido quase que por ele mesmo. E tem toda aquela resolução no final. E o texto... Irmão, pega o roteirista que fez os textos dos diálogos. Filha de uma mãe. Que texto maravilhoso, pô. Que texto bom. Os diálogos de Wakfu já eram legais, já eram bons. Mas a partir da saga, nessa saguinha final, pô, é caneta de fogo, pô. Toma, diálogo foda. Se vai fazer exposição, que a exposição seja poética, lírica e de multicamada. Maravilhoso. Claro, dentro de uma obra infanto-juvenil. Mas ainda assim, amigão, ainda é bom pra caramba e a resolução é maravilhosa. E a gente termina essa série com chave de ouro. Cara, ela seria perfeita. Não, enfim, vamos lá. Não tem como nenhuma série de Wakfu ser perfeita por causa da lore. A lore não é bem traduzida. Você tem um universo muito rico dos jogos que não é colocado na série. E você sente isso. Então é impossível qualquer obra de Wakfu ser 10. Para mim vai ser 10 porque eu não me importo com isso e eu conheço um pouquinho da lore. Eu fui para o Wiki. Então eu não sinto. Eu entendo esses problemas, eu não sinto. Então eu não consigo, através dos meus sentimentos, não dar quase 10 para essa série. Tipo, 9 tranquilo, tá? 9 tranquilo. Na verdade daria um 8, né? Daria um 8, mas pô, não dá. É muito bom. Um 8,5. Basicamente para essa primeira temporada, principalmente por causa do que vai ser colocado mais para frente, né? E o que a obra vai se tornar. Então, agora bora para a segunda temporada que eu já assisti. Opa, pessoal, bora nada, foi mal. Próximo vídeo, segunda temporada, tá bom? E no caso da segunda temporada, eu nem sei se eu vou gravar, eu vou tentar ver se eu salvo esse segundo vídeo, porque eu fico muito intercalando, porque a ideia era ser um vídeo só. Então, infelizmente, eu vou ter que me matar muito pra conseguir fazer essa segunda temporada. Porque eu trato o Wakfu, a primeira e a segunda temporada, muito juntinhas, tá? Porque, Lê, primeiro, eu assisti assim, então a minha sensação com a série eu assisti a primeira e a segunda de uma vez só. Pá, uma porrada, porque eu já tava engajado. E a segunda temporada, ela melhora, ela é muito melhor estruturalmente e conceitualmente que a primeira.
tudo aquilo que estruturalmente a segunda temporada acerta é em cima dos erros da primeira. O que significa, tudo aquilo que eu reclamei é consertado na segunda temporada. O que aconteceu é que na segunda temporada, os episódios episódicos melhoraram muito. E eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, já fiquem preparados que a segunda temporada vem, sei lá, semana que vem a gente brinca. Isso se eu conseguir salvar, né? Porque eu não tô afim de... Eu falei muito, né? Eu tava, tipo, como eu tinha acabado de assistir, e eu não sei se eu consigo regravar, não. Eu tava muito emocionado. E a graça de acabei de ver, de uma pós-sessão, é exatamente essa emoção exacerbada que a gente acabou de assistir, né? E eu até percebi, nessa edição aqui, Eu do Futuro, parece que eu tô hater, né? Parece que eu sou um hater, só ruim. Chegou um ponto que eu nem tava falando mais da história, da estrutura. Ruim, que é basicamente, tipo... muita gente tem preconceito com série episódica, e os episódicos tem que ser bem feito. É essa a síntese do vídeo como um todo. Uma série, se ela tem episódios episódicos, esses episódicos são bem feitos, senão a pessoa vai sentir que é gordura, que é barriga, e vai acabar dropando. Principalmente quando você tem erros estruturais na sua obra, tá? Basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você, de alguma forma, foi incentivado a assistir essa série. Ela tá bonitinha pra você assistir. 3 temporadas dubladas, né? Até esqueci de avisar. Toda hora, nessa porcaria dessa edição maldita, eu falo que a terceira temporada tá legendada. Não, eu fui burro, tá? A terceira temporada tá dublada. É porque a Netflix, não sei porquê, na terceira temporada, coloca direto do francês. E tem dublagem. Por quê? Não sei. Loucura, né, da Netflix. Eu assisti 3 vezes a terceira temporada legendado. Fui assistir ela dublada agora. Loucura. E a quarta temporada só tem no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.